A gente vai falar um pouco sobre a diferença entre você se desenvolver solitariamente e por que fazer um curso de treinamento. Normalmente a pessoa que busca bruxaria, no começo é a curiosidade, né? E é também um desejo de uma melhor conexão com o mundo espiritual. Só que as pessoas, elas, grande parte, pensam que tudo é uma questão de conhecimento. Então é muito comum as pessoas me pedirem indicação de livros, indicação de sites, e eu não tenho nenhum problema de fornecer esse tipo de material, porque eu acho sim que é importante que a pessoa que vai entrar para uma religião primeiro tenha uma base intelectual do como aquilo funciona, até para ver se realmente se encontra. Eu sou contra a pessoa já entrar de cabeça e não, sem ter a menor noção quais são os valores, quais são as ideias. Então eu recomendo muito. Eu sempre peço para as pessoas seguirem a nossa página para também ver se a visão, a perspectiva que a gente tem aqui, que é um pouco diferente de outros grupos, se também é condizente com aquilo que ela está esperando. Enfim, eu acho que é importante ter essa base para você se lançar dentro da bruxaria, mesmo porque à medida que você vai entrando, você vai se comprometendo. Mas a bruxaria é muito mais que isso. Quando você pensa, eu vou aprender, o que você tem em mente? Existe a história, existem essa questão do sabás, pelo norte, pelo sul, como traçar um círculo, como é que são os rituais, quais são os instrumentos, tudo isso é realmente informação intelectual. Só que nem a informação intelectual, nem só a questão das práticas, quer dizer, você então agora vou fazer toda lua cheia, vou fazer ritual, toda lua nova vou fazer ritual, ou fazer as magias, enfim. Isso não transforma ninguém em bruxo. Né? Tem muito cristão aí que faz as simpatias, que pula 7 ondas e não viram, né? Nada. Não é conhecimento teórico, não é prática de ritual, também não é só... Porque, assim, a parte intelectual também ela é infinita. Tá? Então, assim, você nunca vai estar sabendo tudo. Sabe, não é à toa que eu estou sempre comprando livros novos, vendo coisas novas, porque sim, a gente tem visões diferentes, tem um monte de coisa, mas o que é o essencial é algo que não é possível ser passado por livros, que é o processo individual de desenvolvimento de consciência. Quando eu falo isso, parece que é uma coisa assim, ai, eu sei que é difícil até para mim traduzir para vocês o que acontece. Primeira coisa, as coisas, se a gente for pensar no que muitas pessoas quando procuram bruxaria pensam, não, eu quero ter o poder de atrair um relacionamento, de ter uma condição financeira, de ter uma possibilidade de avanço. Não vai ter magia que resolva um desafio da sua vida se você não estiver se colocando no patamar para estar recebendo aquele benefício. Por quê? Porque existe o fluxo da vida que impele a que a gente se desenvolva. Então, a postura que já vem de outras religiões, essa postura de não, é só pedir, é só fazer o feitiço do jeito certo, tem que ser na lua certa, tem que ser não sei o quê, é o que vai desencadear e que eu vou ter tudo que eu quiser. Quando a gente estuda o Caibalion, a gente entende que existem níveis, né? A vida tem um pêndulo e que você, à medida que você está numa vibração superior, quando o pêndulo voltar, você vai estar numa outra vibração. Essa mudança de patamar é como se fosse assim, você nasce com um propósito,
mas a vida vai te puxando para desviar com assuntos corriqueiros, cotidianos, né? Então tem que estudar, tem que trabalhar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, e nem sempre você está afinado com esse propósito. E nem sempre você está se desafiando e está se desenvolvendo para melhorar, para progredir, né? Eu estava comentando com um amigo esses dias, falou assim, gente, a Fernanda Torres está para ganhar o Oscar, eu espero e tenho bastante convicção de que ela é merecedora, mas assim, a gente vê que ela se preparou, né, para estar fazendo hoje uma campanha. Ela está divulgando o filme, né? Ela está tornando popular. Ela está com fluência em inglês, em italiano, em francês. Ela está fazendo esse processo. Por quê? Porque um filme que não vai ganhar Oscar se ele não tiver um mínimo de popularidade, né? Então, o talento a mãe teve, mas ela está fazendo um a mais que está fazendo, ela está se pondo num patamar de se estar no mesmo nível de que outras atrizes. Esse processo, as pessoas não se tocam. Elas pensam que é só pedir para vir o amor, mas se você nasceu num contexto familiar horroroso de, sabe, de violência, de abandono, de desamor, você não conhece esse patamar. Você não conhece. Esse processo é um processo de desenvolvimento e é possível, mas é muito difícil de ser realizado sozinho. Quando você tem a mentoria, quando você tem a ajuda de uma bruxa, de uma sacerdotisa que está te orientando, que já passou pelo processo e que sabe onde você tem que chegar, o que você tem que passar, onde você tem que olhar, o que você tem que trabalhar, você vai estar se afinando com esse seu propósito de alma e você vai estar podendo estar atraindo. Aí, como eu sempre falo, o feitiço, a magia é linguagem. É só você traduzir as coisas para uma linguagem que os seus aspectos do inconsciente vão entender. E para cada um vai ter o sistema que vai funcionar, e para cada um tem a sua linguagem própria, então também não adianta muito pegar material de livro, porque o material de livro às vezes é algo consagrado, é algo que já tem uma força em si, pela prática continuada de vários bruxos em cima daquele material. Às vezes não, e às vezes você não vai ter nenhuma resposta. Então é aquela coisa, esse aspecto do processo interno é o mais importante. O resto é técnica. A técnica é importante, o resto, a parte histórica, o contexto, se você se sincronizar com os ciclos da natureza, não discuto a importância dessas coisas. Mas você não faz o processo, você não estabelece conexão, porque a conexão não é intelectual. A conexão com o plano espiritual não é intelectual. Eles não vão, as divindades não te dão ouvidos se você está cumprindo uma mera formalidade de uma performance. Aquilo não é como se acredita que você acendendo a vela cor-de-rosa, a Afrodite vai aparecer ali e já vai, deixa que eu resolvo. Não, gente. Não. Você tem que estar apto para estar recebendo aquilo que você está pedindo. E esse processo é o mais doloroso, é o mais difícil, é o que todo mundo gosta de pular. Se eu for falar assim, a grande maioria das pessoas que se dizem bruxas dificilmente são pessoas que passaram por esse processo. Não é fácil. Não é fácil mesmo. E muita gente desiste no transcorrer desse processo. Por quê? Porque é preciso ter coerência. Do mesmo jeito que eu falo que quando você vai realizar um ritual, você vai realizar um feitiço, o seu altar, a sua bancada tem que estar com aspectos que sejam coerentes, que passem a mesma mensagem, né? A mesma coisa você tem que estar na vibração de estar podendo receber aquilo. Então assim, e aí a gente vai falar assim, tá,
Uma pessoa está passando por um processo depressivo, uma pessoa está passando por um processo de perda, de luto, uma pessoa está passando, tem uma hiperatividade, a pessoa tem. São aspectos que precisam ser trabalhados para que a pessoa possa acessar um poder. Não tem um poder quando existe uma fraqueza, entende? Como eu sempre falo, o poder não está nas coisas, não vai ser a vela verde que vai resolver. Você tem que estar acessando uma energia. Você tem, da base das religiões xamânicas, e a bruxaria é uma religião xamânica, que você só consegue curar e resolver nos outros aquilo que você curou em si mesmo. Então, pegando essa frase, uma bruxa só pode ser iniciada por uma bruxa iniciada, porque a bruxa iniciada, ela passou pelo processo. Ela passou por um processo de cura, de autotransformação. Sem autotransformação não existe o poder. Então, não vai ser porque está com a roupa certa, que a toalhinha está combinando com a roupa, que a cor da vela, de acordo com a fase da lua, não é isso. É a questão de você vai descobrir coisas que a gente trabalha dentro de um treinamento. Existem bloqueios, são ancestrais. A bruxaria é perseguida há milênios. Né? Então, não é uma coisa que a gente pode. Então, a gente tem que. Às vezes, a pessoa tem dons que estão simplesmente bloqueados. Então, tem resgate de questões de vidas passadas, tem resgate de questões dessa vida, né? Porque às vezes essas questões de vidas passadas vão replicando durante muitas vidas parecidas, né? Com características similares. Tem os seus bloqueios familiares, tem o nosso contexto social, né? Tem o nosso contexto cultural, civilizacional. A gente tem coisas que são tidas tão como o normal, o natural, que a gente não questiona. E todo o seu processo passa por você transcender a todos esses bloqueios. Né? Então, e precisa ter. É possível uma pessoa fazer isso sozinha? É possível, mas se ela tem uma mentoria, esse processo é muito mais certeiro, sabe? Você não vai acerto e erro, você vai subindo, né? E assim, saber que ser bruxa não é só uma prática, tá? É estilo de vida. Você vai estar mudando seu modo de pensar, mudando seu modo de ver as coisas, enxergando as coisas de outra forma, vai trazer aspectos que talvez você desprezasse em si mesmo, que você pensa que não eram importantes e que são, tá? Então, às vezes você tem um talento para uma coisa e você fala assim, gente, não, eu sempre achei que eu era ruim nisso, e não era, eu estava bloqueado, né? Existe um processo de transformação da vida. Eu sempre falo assim, é processo evolutivo. Você quer ser bruxa, você quer evoluir. E você tem um papel ativo nisso. Não são as divindades que vão fazer você evoluir. Existe um esforço. Você quer evoluir. E quando eu falo evoluir, é evoluir. A evolução espiritual? Não, gente. Também financeira, também afetiva, também emocional. Acompanha. Tá? Quando a gente vê um aluno que passou por um processo de transformação, a gente vê a vida toda dele se encaixando. As coisas não é ganhar na Mega Sena, a vida se encaixa. Tá? Estão interessados em fazer o curso de bruxaria? Aqui tem, eu posso dizer que é um dos melhores cursos que eu posso garantir que você vai ter a sua experiência de se transformar em bruxa. Estão gostando dos vídeos? Não quer fazer o curso? Quer continuar assistindo os vídeos? Beleza também. Se inscreve no canal, participa, dê sugestão, deixa o like. A sugestão é importante porque são temas que às vezes a gente não imagina que as pessoas têm interesse e a gente pode desenvolver.
e compartilhar, caso tenha outras pessoas que também se interessem pelo assunto, tá certo?